Olá pessoal, vamos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre RR, repetibilidade e reprodutibilidade. Os conceitos aqui desse vídeo, eles foram tirados do VIM 2012, que é o Vocabulário Internacional de Metrologia. Esse Vocabulário Internacional de Metrologia, ele se apresenta sempre quando a gente precisa achar algum conceito. A gente precisa procurar algum conceito sobre alguma coisa em metrologia ou calibração, a gente procura nesse vocabulário internacional, que é o VIM 2012. 2012 é o ano da última edição. Vamos entender o que é o VIM 2012. Esse vocabulário fornece um conjunto de definições e termos associados em português para um sistema de conceitos fundamentais e gerais utilizados em metrologia. Esse vocabulário se propõe a ser uma referência comum para cientistas e engenheiros, assim como professores e técnicos envolvidos no planejamento e na realização de medições, independentemente do nível de incerteza de medição e do campo de aplicação. Então aqui está apresentando a capa do VIM 2012, para que vocês saibam que os conceitos que estão nesse vídeo, eles são baseados no VIM 2012, quer dizer, tem uma rastreabilidade. Quando a gente for falar de repetibilidade no VIM 2012, é o item 2.20, tá? E o que diz sobre repetibilidade lá no VIM 2012? Eu vou ler, vai ter dúvida, eu vou colocar aqui como ela realmente é, e no próximo vídeo a gente vai pegar a mesma descrição e vai colocar ponto a ponto para que a gente possa analisar e ficar de fácil entendimento, para que a gente possa entender realmente o que é repetibilidade. Então, vamos ver o conceito que está nesse vocabulário internacional de metrologia. Condição de repetibilidade de medição. Condição de medição num conjunto de condições, as quais inclui o mesmo procedimento de medição, os mesmos operadores, o mesmo sistema de medição, as mesmas condições de operação e o mesmo local, assim como medições repetidas do mesmo objeto ou em objetos similares durante um curto período de tempo. Sob repetibilidade de medição, precisão de medição sob um conjunto de condições de repetibilidade. Isso é o conceito do VIM 2012. Tá? Vamos entender aqui, tudo aquilo que a gente leu que estava lá no VIM, eu coloquei aqui itemizado. Né? Então, mesmo procedimento de medição, os mesmos operadores, o mesmo sistema de medição, as mesmas condições de operação, o mesmo local, medições repetidas no mesmo objeto ou em objetos similares durante um curto período de tempo. O que é repetibilidade? Veja, a gente lendo isso, repetibilidade nada mais é do que quando a gente está num laboratório de calibração, fazendo certificados de calibração, onde uma pessoa está fazendo um certificado de calibração de um determinado instrumento. E esse instrumento, né, aqui está bem claro, medições repetidas no mesmo objeto, no mesmo instrumento, ou em objetos similares. Vamos supor que eu tenho vários termopares para fazer a calibração. Então, objetos similares, durante um curto período de tempo. Isso aqui tem a ver, a repetibilidade, ela é usada para definir o desvio padrão das calibrações, quando a gente faz várias medidas e nós temos que ter o desvio padrão dessas calibrações. E através do desvio padrão dessas calibrações, a gente pode entender qual a repetibilidade de um determinado instrumento. Então aqui eu coloquei uma figurinha de uma pessoa que está fazendo calibração com o mesmo procedimento de medição, ele tem um procedimento para fazer isso, o mesmo operador é uma pessoa única, o mesmo sistema de medição, quer dizer, ele está dentro de um laboratório, né, medindo, fazendo a calibração do instrumento nos instrumentos que ele tem disponível e são feitos no mesmo sistema de medição, né, no mesmo local, no laboratório, tá certo? E medições repetidas.
Repetibilidade, então, pessoal, tem a ver quando a gente trata de um laboratório de calibração, onde nós estamos fazendo certificados de calibração. E a repetibilidade do instrumento tem a ver com o desvio padrão das calibrações. Essa é a repetibilidade, né? A repetibilidade que o instrumento pode ter que ele tem de resposta das calibrações que são feitas no laboratório, tá certo? E essas várias medições, elas caem dentro de um desvio padrão, né, que vai determinar qual a repetibilidade desse instrumento. Então, está dentro de um laboratório de calibração, dentro de uma situação onde eu faço certificados de calibração. Vamos dar uma olhada agora no que a VIN 2012, que é o item 2.24, fala sobre reprodutibilidade, né? Para que a gente possa entender agora o que é reprodutibilidade. O que diz a VIN 2012? Condição de reprodutibilidade de medição. Condição de medição num conjunto de condições, né, está se colocando, as quais inclui diferentes locais, diferentes operadores, diferentes sistemas de medição e medições repetidas no mesmo objeto ou em objetos similares. Os diferentes sistemas de medição podem utilizar procedimentos de medição diferentes. Reprodutibilidade de medição. Precisão de medição conforme um conjunto de condições de reprodutibilidade. É meio confuso, né, pessoal? Mas é um conceito. Eu fiz aqui um resumo para que a gente possa entender. Nós olhamos lá agora há pouco o conceito, né, de repetibilidade e agora o reprodutibilidade. Quando a gente fala RR é porque praticamente é o oposto do outro. Então eu coloquei aqui do lado itemizado para facilitar, e a figurinha aqui eu já coloquei mais de uma pessoa, né? Podem utilizar diferentes procedimentos de medição, diferentes operadores, diferentes sistemas de medição. É conveniente que sejam especificadas as condições que mudaram e aquelas que não. Diferentes locais e medições repetidas no mesmo objeto ou em objetos similares. Veja, eu coloquei uma tabelinha para que a gente possa entender o que está itemizado aqui do lado. Podem utilizar diferentes procedimentos de medição. Então eu posso estar fazendo 3 tipos de calibração. Esse cara aqui, que é o João, esse é a Maria e esse é o José, tá? Eles estão fazendo calibração. A calibração 1, que o João está fazendo, ele usa o procedimento A. A Maria, que está fazendo a segunda calibração, ela usa o procedimento A também. Podem utilizar diferentes procedimentos de medição. Podem, né? E a calibração 3, um procedimento B, que é o José. Diferentes operadores, João, Maria e José. Diferentes sistemas de medição. Por exemplo, o João, ele vai calibrar usando um forno. A Maria vai usar um banho, né? E o José vai usar uma estufa. É conveniente que sejam especificadas as condições que mudaram e aquelas que não. Exatamente esse quadrinho aqui. Nós estamos especificando ponto a ponto do que mudou e o que não mudou, né? Aqui procedimento A, não mudou. Aqui mudou. Então, esse quadrinho aqui é justamente a conveniência que sejam especificadas as condições que mudaram e aquelas que não. Diferentes locais, né? De repente, a calibração 1 do João está sendo feita lá na sala 100 do prédio de calibração. A calibração 2 da Maria está sendo feita no prédio 2. Estou dando um exemplo, um outro local, tá? E a calibração 3 do José está sendo feita em outro lugar, em outra empresa, inclusive, que é a empresa A. Medições repetidas no mesmo objeto ou em objetos similares. A calibração 1, eu estou usando o sensor termopar X. A calibração 2, eu estou usando o sensor PT100. E a calibração 3, sensor termopar X, igual à calibração 1.
medições repetidas no mesmo objeto ou em objetos similares. E eu posso usar alguns outros termopares, como aqui eu posso usar outros PT100, tá certo? Que pode ser medições repetidas no mesmo objeto, posso usar esse sensor aqui e ponto final, ou em objetos similares, aqui eu estou usando o PT100, eu uso outros tipos de PT100. Tá? Aqui eu fiz questão de determinar que o termopar é X, no mesmo objeto. Então, reprodutibilidade é exatamente isso, é esse quadrinho. Por que chama R e R? Praticamente a reprodutibilidade é o oposto, né, dentro de algumas condições que o VIN 2012 coloca, de repetibilidade. Né? Então, fica aqui a dica. É uma situação um pouco complicada de entender. Eu coloquei alguma situação que a gente pegou no VIN 2012, viu o conceito, fez por item e foi entendendo passo a passo o que é cada um deles. E com esse desenho e esse quadrinho, reprodutibilidade, acho que ficou bem claro. Fica a dica de hoje, esse é o nosso vídeo. Eu quero agradecer a audiência. E o meu muito obrigado aí pro pessoal que está escrevendo, curtindo os vídeos, né, e participando do canal. Um grande abraço, até logo.